Falar de Uberlândia não é muito simples. Você tem muitas versões sobre esse desenvolvimento de Uberlândia. E a versão que eu sempre menos gostei é de que algum político tinha feito isso aqui. Eu falo, mas então por que o político da cidade vizinha não fez a mesma coisa, né? É tão fácil. E às vezes ele fez a mesma coisa e não deu o resultado. Por quê? Essa é a primeira questão que a gente precisa compreender Uberlândia. Uberlândia não está isolado. Uberlândia é parte do desenvolvimento da economia brasileira. Então é uma inserção de um espaço econômico. Ela vai crescendo demograficamente, de forma rápida, vai desenvolvendo economicamente, vai atraindo o investimento do capital externo, externo a Uberlândia, externo de outras regiões, depois externo do Brasil e externo, né, atraindo multinacionais. Então isso vai virando um espaço de concorrência internacional. Essa é a dinâmica de Uberlândia. E essa história ela vai ganhando identidade a partir do início do século XX, quando a ferrovia se completa aqui com as rodovias de terra do Fernando Vilela, né? Essas rodovias conectam a ferrovia de Uberlândia no Mato Grosso, no Centro-Oeste, vai fazendo com que essa estação, a estação de Uberabinha, comece a ficar diferenciada das outras estações, né? E Uberlândia definitivamente, então, entra no que era mais moderno para o início do século XX, que é a era ferroviária. Mas é uma cidadezinha pequena, né? Pequenininha. Para isso precisaram de muitos outros investimentos, né? E aqui nós estamos num desses espaços que foi fundamental. Final dos anos 50, começa a se discutir o ensino superior no Uberlândia. O ensino superior como uma forma de progresso. Nós temos que lembrar, isso é a década de 50, não é Uberlândia. Nós estamos na era JK no país. E JK está falando em industrialização, em modernização. E aí JK resolve colocar Brasília aqui no Centro-Oeste. Aquilo ali é um fato, e para Uberlândia isso foi fantástico. Então aí Uberlândia é colocado no mapa do Brasil. Uberlândia cresceu muito, claro, uma cidadezinha que lá nos anos 20, então, chamava Uberabinha, aí começou a crescer, primeira coisa, vamos trocar de nome. E Uberlândia, de fato, vai virar Uberlândia pós anos 30, depois que ele troca de nome. E estamos aí, século 21, e Uberlândia continua se modernizando, continua uma cidade pujante, atraindo pessoas, e hoje com em torno de 700 mil pessoas. Toda cidade que cresce demograficamente, existe uma pressão sobre o uso do solo. O uso do solo para habitação é um dos grandes desafios, mas também o uso econômico do solo. E o uso dos espaços públicos também, porque a cidade precisa construir espaços públicos, precisa criar reservas ambientais, né? Precisa criar parques, praças, e muitas vezes fica desigual esse balanço, porque muitas vezes a especulação quer a valorização para a parte econômica, empresarial e a parte, muitas vezes, habitacional. E a parte do espaço público, da preservação, às vezes, ela é deixada de lado. Uberlândia tem um monte de ocupação, né? E a imagem, assim, que Uberlândia passa para a mídia, né? Para quem é de fora, é que Uberlândia é a cidade perfeita, Uberlândia não tem problemas, Uberlândia é maravilhosa, né? Para a gente entender o processo de valorização de imóvel, a gente tem que entender primeiro uma das características mais básicas do capitalismo, que é o princípio da propriedade privada. E a propriedade privada é basicamente, né, quando você paga por um determinado bem, você adquire um direito privado por ela, e na lógica dos imóveis, né, isso funciona da mesma forma. Só que, quando a gente fala de imóvel, tem uma pequena diferença com relação a outros elementos. Por exemplo, se você compra um carro hoje e você vai vender ele daqui a 1, 2, 5, 10 anos, você não vai vender ele pelo mesmo valor que você pagou nesse carro, ele vai desvalorizar. Se você compra um celular hoje também e vai vender ele depois, o seu celular vai desvalorizar e você não vai vender ele pelo mesmo valor que você pagou. Do contrário, quando a gente está falando de imóveis, a lógica funciona de uma maneira diferente, né? Se você compra um imóvel hoje, o que vai acontecer? Muito possivelmente ele vai valorizar, a não ser, sei lá, né, que construa, por exemplo, um presídio do lado do seu imóvel. Aí é um fator de desvalorização, que é uma exceção, né, a regra. Então ele vai valorizar ao longo do tempo. Esse imóvel valoriza porque alguns fatores promovem essa valorização dele. Geralmente é infraestrutura. Pode ser, por exemplo, uma rua que não era asfaltada antes, que ganhou asfaltamento.
É um local que não tinha mercados, farmácias, infraestrutura em volta, que ganha infraestrutura, ganha mercado, ganha vias de acesso ali. Então, o seu imóvel vai se valorizar a partir desses elementos. E a gente não pode deixar de citar também que quando a gente fala de valorização imóvel, a gente está falando também de parceria público-privada, né? O poder público está diretamente envolvido nessa questão da valorização dos imóveis, fornecendo infraestrutura, fazendo parcerias ali para a implementação de grandes empreendimentos privados e por aí vai. Então, Uberlândia é um espaço que é apropriado não só porque está aqui dentro, mas por um conjunto de atividades econômicas e atores econômicos que estão no entorno expressivo aqui. Então, se você olha as cidades em volta, várias cidades estão se desenvolvendo, mas não com a mesma dinâmica. Então, as pessoas, inclusive, identificam a melhor forma de investimento é comprar um lote. Mas comprar um lote, muitas vezes, não é um investimento, é esperar a cidade progredir para se beneficiar do produto social. Aí, isso precisa ser regulado pelo poder público. Isso precisaria ser muito melhor regulado pelo poder público. Não sei se você já foi lá no Piquise, mas assim, parece que você está saindo de Uberlândia, você está fazendo uma viagem, porque tem vários espaços ali, fruto de especulação, né? Que juntos ali formam um grande vazio urbano. Por isso que dá essa impressão de que a gente está saindo da cidade, né? E aí, quando você vai morar, por exemplo, no Piquis, porque você conseguiu ali um financiamento, né, para ter a sua casinha, o seu imóvel e tudo mais, você mora num lugar onde não tem nada. E aí, assim, quando a gente pensa sobre isso, né, a gente pensa que parece que conflita com o próprio conceito de dignidade humana, né? Porque como que você oferece uma casa para uma pessoa, mas você não oferece o mínimo que você precisa ali para ter dignidade, além de uma moradia, né? E aí tem um fator ainda aqui em Uberlândia que é ainda pior, que são o caso das ocupações urbanas. Inclusive, aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente não ouve falar favela, né? A gente ouve falar ocupações, assentamentos, né? Isso parece que é uma própria forma de ocultar a realidade da cidade. Porque quando a gente vai estudar as ocupações em si, o processo de gênese delas é o mesmo processo de formação de favelas, que a gente conhece assim, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que muito se fala na mídia, né? É exatamente o mesmo processo de formação. A população de Uberlândia tem uma imagem das ocupações que é basicamente o seguinte, né? São pessoas que já têm casas, são pessoas bem estruturadas, que agem de má fé, que ocupam esses espaços para acumular riqueza. E aí, quando a gente vem para essas ocupações, conhece elas, conhece as pessoas que moram aqui, a realidade dessas pessoas, a gente vê que não é assim. A infraestrutura está aí para ser usada, mas não é igual. Então, quando você cria uma rodovia, ela está acesso aberto para todo mundo, mas quem tem uma empresa de automóveis, quem tem caminhões, frota de transporte, usa muito mais. Mas o transporte também traz as mercadorias. E o governo precisa regular. Aí quando ele coloca pedágio, começa a pagar. Então, assim, vai criando segregações. A mesma coisa quando você cria uma universidade. É uma infraestrutura poderosíssima, mas ela também tem filtros. Não entra todo mundo, né? Quem teve privilégios na sua educação, pôde estudar em escolas melhores, tem muito mais chance de entrar do que quem não teve. Então, por isso precisa de política de cota, precisa de políticas afirmativas para que as pessoas possam ter condições minimamente igualitárias. Então, são os grandes desafios da infraestrutura. E aí vamos para o urbano. Quando você faz uma infraestrutura numa parte da cidade, o entorno daquela parte, ou seja, os lotes, valorizam muito. E quem ganha com isso? Aí a especulação imobiliária. E esse é o grande problema. Então, muitas vezes as pessoas falam, vamos reformar o bairro ali para as pessoas. Mas quando você reforma aquele bairro e não tem uma política afirmativa para segurar as pessoas naquele bairro, você expulsa todo mundo. E aí o objetivo não é cumprido. Então, essa é a questão. Quando a gente fala de segregação socioespacial aqui em Uberlândia, né, a gente tem que olhar ela através de dois viés. O viés da autossegregação, e um exemplo disso, por exemplo, são os condomínios fechados, né, lá do setor sul de Uberlândia. Então, assim, se você tem dinheiro para pagar por isso, você vai se autossegregar e os condomínios oferecem segurança, você está ali diretamente em contato com o meio ambiente, né? Então, assim, coisas que só o seu dinheiro pode pagar. Então, você tem dinheiro, você mora num condomínio, você se autossegrega por uma questão de comodidade, de conforto, né? Do contrário, a gente tem o outro tipo de segregação, né? Que é de quem não tem escolha mesmo, né?
E aí, quando ocorre essa lógica da especulação imobiliária em Uberlândia, né? Essa lógica dos vazios urbanos também, acontece que a população que não tem dinheiro, ela não tem escolha para escolher onde ela vai morar. A questão habitacional no Brasil hoje, ela é um dos maiores problemas urbanos que o Brasil tem atualmente. E aí a gente só vai conseguir, de fato, trabalhar para resolver esse problema quando a gente parar de pensar a moradia, a questão da moradia, né, como um produto. Vou te dar um exemplo. Se você compra um terreno, você não pode simplesmente deixar ele parado, sendo fruto de especulação. Primeiramente, se ele estiver parado ali, você tem que, por exemplo, ou capinar o seu lote, plantar nem que seja uma árvore ali, plantar um milho, plantar alguma coisa, construir nesse terreno. Por quê? Se ele fica parado e sendo fruto de especulação, isso vai gerar o que a gente comentou antes, que são a questão dos vazios urbanos. E quando a gente está falando ali do galpão, antigo galpão ali no bairro Brasil, né, onde os meninos do skate ocupavam, eu acredito que ocupar ali para fazer daquilo um espaço cultural não era lucrativo para quem é dono desse terreno, né? O déficit habitacional é um grande desafio das cidades, né? Cidades que crescem muito, elas acabam tendo maior pressão demográfica. Então isso já era colocado lá no século XVIII por Engels. Quando Engels olha para a Revolução Industrial Inglesa, olha particularmente para a cidade de Manchester, ele fala, não tem habitação para os pobres. Eles estão morando em condições extremamente precárias, sem água, sem luz. Eles estão morando, de alguma forma, mas estão morando muito precários. Isso é um déficit habitacional. E começa a discutir a questão habitacional. O déficit ele apresenta sobre várias formas. Então você tem o déficit absoluto, aquela pessoa que não tem onde morar e está morando na rua. Esse é o déficit primais. Mas esse não é o mais importante, né? Ele é fundamental e as pessoas não podem morar na rua. A sociedade deveria se indignar com isso. Não é possível deixar as pessoas morando na rua. O que está morando numa habitação muito precária é outra parte do déficit. Ele está morando, mas está morando num lugar muito precário. Aquele que está pagando um aluguel muito acima das suas condições de renda. Então, quando o aluguel está muito caro, gera um déficit habitacional muito forte. Por quê? Porque as pessoas não têm condições de pagar ou comprometem uma parcela muito grande do seu salário, dos seus rendimentos, com a habitação. E ainda mora mal, né? As casas com ventilação ruim, as casas com fornecimento de água precário, às vezes com fornecimento de água não tratado, caixas d'água abertas. Esses são fatores. As pessoas às vezes moram muito longe de onde trabalham, moram longe demais de onde estudam. Tudo isso é fator que a gente deve levar em consideração com a precariedade, um pouco do déficit habitacional, né? E quando olhamos uma cidade como Uberlândia, as pesquisas podem mostrar, e a pesquisa do IBGE recente revela isso também, você tem um conjunto expressivo de habitações sem utilização, fechadas. Você passa pelo lançamento imobiliário da cidade e a maior parte dos lotes são adquiridos para quê? Por quem? Por investidores e não por quem vai construir, morar ou fazer um emprego. Isso é ruim em si? Não é necessariamente ruim, é ruim quando alguém está sem. Ou seja, a dinâmica econômica, ela tem o seu lado positivo. Ela está criando oportunidades, está criando emprego, está fomentando a construção civil, está fomentando, né, oportunidades, empregos em várias áreas, mas quando ela está segregando parte da população e parte da população está acordando 4 horas da manhã para pegar um ônibus, para chegar no emprego às 8 da manhã e depois sai às 7 para chegar em casa de volta à meia-noite, ou seja, ela não tem um sono de qualidade, ela não tem alimentação de qualidade, então isso é parte do déficit. Então é um absurdo que a cidade tenha vazios urbanos muito grandes e as pessoas sejam deslocadas para projetos habitacionais que estão a quilômetros de distância de onde ela vive. Esse é o grande problema. Moradia é o que a gente tem de mais básico, né? A gente usa como abrigo, se a gente quer receber alguém, assim, para a gente conversar e tudo mais, é dentro da nossa casa que a gente faz isso, né? São onde a gente vive as nossas relações mais íntimas ali com nossos parentes, onde a gente cria nossos filhos. Então, assim, se você quer, por exemplo, procurar um trabalho, se você não tem um comprovante de endereço, como que as pessoas vão te contratar?
Se você quer colocar o seu filho na escola e você não tem um comprovante de endereço ali, se você quer ter acesso, por exemplo, ao serviço público de saúde, você precisa de um comprovante de endereço. Então, moradia é o que a gente tem mais básico. E aí essas pessoas ocupam esses lugares justamente como consequência de um processo que é segregador, que é pensar a moradia a partir da lógica capitalista, né? O dado habitacional no Brasil é um padrão. Cresceu muito e agora ele está desacelerando, tendendo à estabilidade. Então, Uberlândia vai parar de crescer, vai continuar crescendo. Ela ainda cresce muito para os padrões brasileiros, mas ela cresce lentamente. Ao fazer isto, então, é a oportunidade de cuidar de outros aspectos da cidade. Investir melhor em áreas públicas, para que a qualidade de vida melhore, investir mais na conservação do patrimônio histórico, para que as pessoas tenham identidade nos seus locais de vida, referências, né? Consigam se constituir como sociedades. Né? E uma cidade como Uberlândia com muito pouca história. Uberlândia tem muito pouca história. Né? E aí é hora dela construir essa sua história, valorizar essa sua história. Nós, seres humanos, precisamos cuidar muito mais da nossa sociabilidade, dos nossos espaços de troca, de interação, de vivência coletiva, porque é isso que vai nos fazer seres mais saudáveis. Você pega esse bairro aqui, velho, não tem nada. Já andou por esse bairro, assim? É umas praças abandonadas, tudo zoado, os bancos tudo quebrado. Aí você pensa, pô, que a população não tem uma diversão, velho. Sabe? Parece que a cidade cresceu e esqueceu disso. Você vê, o único lugar que tem pra divertir é o Parque Sabiá. Aí o coitado que mora aqui ainda é perto, mas eu digo, vai, quem mora lá no final do Planalto lá, que anda de ônibus, como é que o cara pega ele, o filho, a esposa, entra no ônibus, vai lá no Santa Mônica para ir no Parque Sabiá? Eu tenho um amigo que é marceneiro e a marcenaria dele é descendo essa rua aqui na frente. E um dia eu passando aqui na porta, tava chovendo, eu falei, cara, deixa eu ver o que é esse lugar. E parei o carro aqui, dei uma volta primeiro com o carro, falei, ué, lugar grande. Parei aqui na porta, desci. Já desci com o celular gravando. Quando eu subi a rampa de ferro, mano, que eu olhei daquela porta pra lá, eu já vi essa imensidão de concreto. Eu falei, meu Deus do céu, que lugar perfeito. Como que um lugar desse fica abandonado? Cara, olha isso aqui, mano. Abandonadão aqui perto da marcenaria do Arthur, ó. Não tem portão, não tem nada, velho. Olha o tamanho desse barracão, hein? Tem até uns caninhos ali, ó. Dá pra tirar e pôr no chão aqui, ó. Podia tentar ver quem é o dono, hein? Deixar a gente cuidar do lugar, ó. É grande, viu? O MTST a gente já vem há um tempo localizando e fazendo mapeamentos de áreas que estão abandonadas e que tem alguma ligação com a SPU, que é a União, né? São áreas que estão em posse do governo federal. E a gente encontrou essa área e viu uma oportunidade de fazer habitações de interesse social aqui em Uberlândia. Uberlândia, a gente tem um déficit habitacional gigantesco, de mais de 12 mil, acredito que até mais atualmente. E a gente entendeu que poderia usar esse espaço que está parado há alguns anos, né, por dívida da antiga Caseng, para que a gente construísse aqui um bairro, de fato, um bairro popular. Então a gente começou primeiro fazendo esse mapeamento, depois, a partir de um edital da SPU, houve a oportunidade da gente enviar uma proposta de projeto e a partir disso a gente viu de fato as coisas acontecendo. Então a gente conseguiu a pré-aprovação
Então a gente conseguiu a concessão dessa área por 2 anos e conseguimos com a Prefeitura de Uberlândia a assinatura do prefeito para que a gente pudesse fazer a habitação aqui. Agora em março, no final de março, sai a aprovação, a gente sabe que a gente já está aprovado, mas agora em março sai a aprovação, de fato, por esse edital, e aí a gente começa, de fato, a construir o projeto e a fazer as negociações com a Caixa, enviar a lista de beneficiários das famílias que a gente já tem, mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica, mães solo, idosos, pessoas com deficiência, todas essas vão ser prioritárias nessa escolha. E aí, inicialmente, né, a gente enviou 3 propostas para a Caixa, cada propósito de 200 habitações. Então, a gente foi aprovado com 600 habitações. Então, vão ser 3 etapas. A nossa projeção é que a cada edital a gente consiga enviar mais propostas e no final a gente conseguir aí um total de 4.000 habitações. Aqui a gente já vê o funcionamento de um galpão de skate, de um galpão que promove aí a cultura e lazer e o esporte. E a gente tem parceria com o pessoal do skate para que a gente consiga manter esse espaço e isso ser um espaço que vire o entorno do bairro que vai vir, né? Quando a Caseng negociou a dívida que eles tinham com a União, eles doaram todos os imóveis como forma de pagamento da dívida fiscal que o Estado tinha para a União. Foi quando esse prédio passou para a União, né, para o governo federal, que é meu, que é seu, entendeu? E aí foi quando começou o sucateamento local, velho. E aí, mano, eu entrei em contato com o Ricardo, né, que é um parceirão meu, assim, o Ricardo Porva e eu, a gente sempre se uniu muito em prol dessa situação toda do skate. Nós estávamos falando por a cidade nunca ter dado nenhum apoio, pensamos assim, pô, vamos nos unir para fazer por nós, né? Porque se a gente não fizer, não vão fazer pra gente. E aí a gente começou a trabalhar nesse canto que a gente tá aqui, ó. A gente começou a andar nesse canto, até mais ou menos onde tá meu carro, a gente brincava só aqui. Aí a gente fez aquele obstáculo ali, ó, aquele caninho. Depois a gente fez esse Rainbow e depois a gente fez aquele Polygen. A gente ficava brincando nesse canto aqui e aos poucos a gente começou a fazer a limpeza. Isso aqui tava cheio de lixo, velho. Era muito lixo mesmo, né? De tirar caminhões assim, ó, de lixo. Foi um processo de uns 4 meses para nós limpar tudo, pra você ter ideia. Eu já meio que já sabia daqui, né? E a gente andava meio no segredo aqui, a gente não compartilhou com a galera inicialmente, até mesmo porque estava tendo um movimento lá. Eu não queria que eles pensassem que a gente virou as costas pro movimento, entendeu? Eu falei, não, em respeito aos meninos que estão lá dentro, estão lutando, estão tentando reverter a situação do galpão, que era irreversível, né? Eu assim, em respeito a eles, a gente vinha andar de skate aqui, mas ficava quieto. Não divulgamos muito, não postava foto, bem quieto mesmo, calado na pianinha. Aí quando caiu lá, que destruiu mesmo, que o cara mandou trator em tudo, aí a gente falou, não, agora é a hora de não deixar essa coisa boa que a gente construiu nos 30 anos se dissipar no ar, né? Que eram as amizades, os convívios ali, sadios, né? E aqui foi desse jeito, começou com um obstáculo, aí o outro, aí faz o outro. E aí a gente consegue isso, faz aquilo. Quando você vê, você está com o lugar todo tomado de obstáculo. E aqui ainda tem muito espaço para explorar aqui dentro desse lugar aqui, ó. E tudo aqui é colaboração de vaquinha, não tem como. Mas assim, também tem um apoio do pessoal do roller, né? Que os meninos que estão ali. O pessoal do skate já juntou com o pessoal da bicicleta também. E essa união desses esportes também deu muita força para o nosso movimento, porque só o skate sozinho ele não ia conseguir tanto. A primeira coisa, quando a gente pensa em habitação de interesse social, muitas das vezes a gente tem uma projeção do que foi e do que é o Minha Casa Minha Vida, né? Com prédios com uma qualidade mais inferior, com apartamentos muito pequenos. Então, a ideia é trazer realmente uma diferenciação de tudo que já foi construído, principalmente em Uberlândia, né?
Então a gente está com uma equipe justamente para pensar numa qualidade de moradia em que tenha conforto, tenha aí uma estrutura melhor, uma qualidade de material melhor. A gente precisa entender a história de cada um que está, né, vindo para cá. E essas pessoas, elas nunca tiveram acesso ao direito à cidade, né? Essas pessoas sempre foram excluídas. Então a ideia é fazer com que elas se sintam acolhidas e que a gente crie espaços realmente para elas, para usufruto delas e usufruto do entorno da cidade também. O skate é um esporte assim que tem certas regras que não são regras, mas é a diretriz nossa, né? Respeitar os mais velhos, respeitar os locais. Se você é de fora, você chega num pico, você tem que cumprimentar todo mundo, no olho, pegar na mão, oi aí, beleza? Isso é uma coisa do skate. Você não vai chegar andando numa pista que você não é local. Os caras não vão deixar você andar se você chegar na arrogância. Você não vai conseguir andar. Então existe uma hierarquia que não é uma hierarquia, é só uma questão de respeito, velho. Você respeitar o meu espaço, eu respeito o seu, e junto nós vamos andar de skate. Que o skate é um esporte individual, mas não dá para andar sozinho. É sem graça. Quando o outro galpão foi destruído, né, junto com ele destruiu o sonho de vários jovens, né, da cidade, né, que era um ponto de encontro maravilhoso lá. Você chegava, aquelas árvores, era gostoso ir lá no antigo galpão. Você chegava domingo lá cheio de gente fazendo piquenique, família vinha e deixava as crianças soltas ali brincando, tal. E depois que caiu, né, velho, eu senti que deu uma esfriada, assim, sabe? E ficou só aqueles que realmente andam de skate, né? E aí, quando a gente começou a construir aqui, eu notei que essa chama começou a voltar. Sabe quando tá quase apagando o fogo? Aí, de repente, você vai e taca a gasolina? Foi isso que a gente fez. E aí, aquele movimento todo começou a se fortalecer de novo, os amigos começaram a se reencontrar, e esse local veio para retomar tudo isso, não deixar aquilo que a gente tinha demorado antes, que é o skate da cidade, a juventude ter o que fazer, se perder. Hoje, se a gente for ver, Uberlândia é uma cidade muito grande, mas que poucos têm acesso, né? A gente trabalha muito assim, vem batendo muito na tecla da questão do direito à cidade, justamente para que todas as pessoas tenham acesso à saúde, tenham acesso à educação, tenham acesso à infraestrutura, transporte público. E eu acho que pensar esses espaços é uma oportunidade de dar direito a essas pessoas, né? De trazer essas pessoas para a realidade e a construção da cidade, né? Então, acho que a cidade do futuro é uma cidade mais justa, né? É uma cidade que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, todo mundo tenha acesso a tudo que é público e de direito, né? E principalmente acesso à moradia digna, a uma moradia de qualidade e a partir disso, né, ter uma estrutura melhor de vida e acesso mais próximo à educação, à saúde e ao transporte, que é o que todo mundo merece. E eu acho que isso aqui é prova disso, né? É prova disso. E o futuro, na minha opinião, assim, é a prefeitura abrir mais os olhos para os jovens. Porque o jovem, ele é que é o futuro. As pessoas estão se isolando naquele mundinho do celular. Acorda cedo, já tem que ver as redes sociais, já tem que postar as mensagens. Eu noto que o mundo está se fechando muito no individualismo, sabe? E quanto mais movimentos como esse forem incentivados, vai trazer essa chama de volta dos amigos, de você fazer questão de ter um grupo de amigos, um grupo de pessoas que você se identifica e que você ali aprende, desabafa. Quantas vezes eu cheguei triste, começo a conversar com os amigos, já tá rindo, e se eu não tivesse esses amigos, qual seria o meu fim? O mundo tá mudando. Se a gente deixar nossas crianças viverem isoladas do jeito que tá, velho, isso aqui vai virar um mundo de loucos.